que fizera trelar, e, a toda a brida, rumou para o Palácio Real, onde sabia que, nessa noite, Xenotepe estava de serviço. Encontrou o chefe das guardas em conversação com Hanseneb, que acabara de chegar, trazendo o anel real para ser entregue a Tazu, logo que despertasse, e lhe dar parte dos acontecimentos supervenientes. Ambos escutaram atentos as palavras de Roma, e Xenotepe exclamou, com a natural vivacidade: tem razão. É mister aprisionar imediatamente a feiticeira. Quem sabe? Talvez ponhamos a mão na raiz de todo o mal, no eterno maldito. Os ímpios não contam ser tão depressa perseguidos, porque esta trama é obra de mais de um desses estrangeiros, que permanecem nossos inimigos, apesar de todos os favores com que sejam cumulados. Algum deles deve ter comunicado a Bracro a sentença pronunciada. Esse deve ser Tiglat, único dos Itenos que foi imediatamente informado, observou Hanseneb. De resto, a Bracro deverá confessar quem a mandou junto à pobre Neide, cujo estado doente o torna irresponsável. Mas, apressa-te, Xenotepe, seria uma felicidade podermos anunciar à rainha que o culpado foi preso. A notícia, de certo, atenuaria a cólera. Meia hora mais tarde, um destacamento de soldados, sob o comando de Antef, dirigiu-se silenciosamente rumo à casa de Abracro. Depois de cercada e vedadas todas as saídas, o oficial e uma esquadra nela penetraram. Roma não se equivocara. Tadar, surpreendido com Spazar e Abracro, foi preso, e o trio, acorrentado, conduzido à prisão. Atazu inteirou-se, com tanta surpresa quanto cólera, das ocorrências da noite. Um recado de Satati informara de Equine que abrir os olhos, embora estivesse presa de febre violenta e delírio. Ao pensar que o miserável causador de tantos males a filha, e que com as impuras mãos quebrava tão jovem existência fugia ao castigo, o coração da rainha entumecia de impotente raiva. Assim, a notícia de que o verdadeiro instigador do mal estava aditido, tudo quanto havia de crueza e sede de vingança no ânimo da orgulhosa soberana despertou, e implacável dureza coruscava-lhe vibrante na voz, quando, após curto silêncio, se voltou para Senut e Hanseneb, que, humildes e silenciosos, aguardavam as ordens. De há muito, o impuro ídolo de Moloch empesta o Egito com a sua presença, mas, antes de ser destruído, acho conveniente oferecer ao Deus um sacrifício digno dele, o do seu próprio sacerdote. Providenciarás, Senut, para que, dentro de 3 dias, Tadar seja executado. Para esse réu, sedutor de príncipes egípcios, constitui ainda invejável morte o ser assado vivo entre os braços do seu Deus. Quanto a Spazar, será enforcado, e bem assim Abracro, e também Tiglat se for provada a sua conivência com os outros 2, e seus corpos serão abandonados aos corvos, porque ambos abusaram da minha confiança e pagaram com ingratidão meus inumeráveis benefícios. A ti, venerável profeta, eu agradeço, e bem assim aos teus confrades, a prudência demonstrada nesta circunstância, e aprovo as vossas decisões. Quanto ao furto do anel Sinete, seja esquecido, porque a desditosa Neita está doente e irresponsável pelo que faz. 2 dias depois deste diálogo, imensa multidão estava reunida em árido vale confinante com o deserto. Ao centro de um cordão de soldados, erigia-se o sombrio ídolo Iteno, já rocheado pelo fogo que lhe roncava crepitante nas entranhas, e, a alguma distância, erguiam-se 3 patíbulos. Os prisioneiros haviam sido transportados sob a guarda de um destacamento, do comando de Antef, e, em atitudes bem diferentes, aguardavam a sua hora final. Sombrios, selváticos, porém resolutos, Tiglat e Spazar não demonstravam temor algum. Abracro, estupidificada, enlouquecida de terror, parecia haver perdido a compreensão das coisas. Tadar estava espantoso, horrendo de ver. Ao saber que destino esperava, ódio e pavor tomaram-no, começava a duvidar da eficácia da sua ciência, e os sofrimentos faziam-lhe medo. Comodo-lhe fora fazer outros sofrerem. Apanhado de improviso, não pudera munir-se de um veneno que o subtraísse à tortura. Ao avistar o seu Deus incandescente, ficou como que o dementado, rugindo, feito animal selvagem, olhos injetados de sangue, espuma na boca, rebocava-se, fazendo soar as correntes e resistindo, com força sobre-humana,
aos homens que o queriam pegar. Então, à ordem de um funcionário, foi trazido um gancho, com o qual o prenderam pela cintura, apesar de agarrar-se com fúria ao chão, suspendendo-o para lançá-lo na fornalha. Gritos, sem semelhança com a voz humana, sacudiram o eco das rochas, e fizeram recuar de horror a vultosa assistência aglomerada. Sob o peso de tal impressão, o enforcamento de Tiglat e seus companheiros passou quase despercebido do criminoso sábio, que condenara ao sofrimento e à morte tantos inocentes. Só restou dentro em pouco um punhado de cinzas, mas essas cinzas deviam reviver, séculos mais tarde, sob o nome de Richard Wagner, para vazar, em melodias selvagens e inarmônicas, todo o caos fervilhante daquela alma, despertar e seduzir, também, pelo feitiço do passado, seu discípulo de outrora. Semelhante ao marulhar das ondas, essas melodias, tão depressa insinuantes e voluptuosas, tão logo selváticas, feriram o ouvido do rei, que havia sido Orensebi, do alto do trono, estendeu a mão ao maestro desconhecido, e lhe aplainou a estrada. Luís II não se dava conta da potência daqueles sons que evocavam a lembrança do palácio de Mênfis, com as rosas rubras e suas vítimas sanguinolentas, mas o inconsciente despertou no soberano, fazendo-o buscar o isolamento, a lua e os perfumes entorpecentes. Foi uma dessas esfinges indecifradas que a ciência denomina um louco. Os incrédulos, eu sei, sorrirão desdenhosamente ao ler estas linhas, que imaginarão fruto de cérebro enfermo ou fantasista, mas o porvir dar-me-á a razão. Enquanto se obstinarem no seu orgulho e nas negações, os médicos serão impotentes ante as doenças da alma, tão inatingíveis e tão estranhas. E somente quando buscarem no passado a fonte do obscurecimento da alma do louco encontrarão a chave do enigma, e o mal poderá ser tratado na sua raiz, porque o presente é a continuação, a consequência do passado. 4. O bruxo revive em Mena. A execução do mago e dos dois Itenos, tão longamente protegidos pela rainha, causou, em Tebas, profunda satisfação, e isso por um duplo ponto de vista. A versão inveterada dos egípcios contra todo estrangeiro estava afinal atendida, e desfeito o receio inspirado pelo perigoso sábio. Quem poderia adivinhar o que teria inventado, em sua sede de vingança? E milhares de peitos respiraram aliviados, a ideia de que ele estava morto. A alegria geral, causada por aquele afastamento de sanguinoso pesadelo, não era partilhada pela rainha, porque Neite continuava flutuando entre a vida e a morte. Os terríveis acontecimentos da sua estada em Mênfis, o veneno bebido e olfatado, as lutas e as angústias dos últimos tempos haviam já quebrantado sua saúde, mas a derradeira entrevista com Orensebi, e a reação violenta operada pelo antídoto que ele lhe fizera ingerir, arrasaram definitivamente o débil organismo. Devorada por ardente febre, perseguida no delírio pelas visões de recente passado, a desventurada criatura descrevia as cenas horrendas a que assistira no palácio de Mênfis, e o nome de Orensebi não lhe deixava os lábios. Tudo quanto Tebas contava em celebridades médicas reunia-se junto do leito da enferma, que Roante e Satati assistiam com absoluto devotamento, ajudadas pela nutriz fidelíssima, a qual não permitia nenhuma outra serva tocar na adorada senhorazinha. Muitas vezes também a barca ou a liteira real parava no palácio de Sargon, e, olhar sombrio, fronte preocupada, a soberana se inclinava sobre a filha amada, cujo estado, quase desesperador, lhe penetrava o coração de amargura. Quando pensava naquele jovem rebento, tão ricamente dotado, que, descuidado e feliz, desabrochara para a vida qual flor orvalhadamente aberta, e que agora se encontrava em um estado pior do que a morte, quando via Ney destruída pelo criminoso divertimento de um homem a quem ela não fizera mal algum, e que, sabendo a que personagem atacava, havia, com as mãos sacrílegas e insolentes, enxovalhado e despedaçado aquela inocente vida, uma raiva sem classificação inflava-lhe o peito e fazia crispar os dedos. Desejaria torturar esse miserável, saciar-se dos seus sofrimentos, e ele havia achado meio de eludir o castigo, empregando por instrumento de salvação, suprema ironia, a própria vítima que lhe cegara. Mais de 3 semanas eram decorridas desde a morte de Orensebi. Numa tarde, o velho médico do templo de Amon-Ra veio visitar a doente, acompanhado de Roma, e ambos se curvaram ansiosamente sobre ela, que, exaurida e magra,
repousava, olhos fechados, insensível a tudo. O fim se aproxima, e, salvo alguma imprevista reação, esse débil respirar cessará na aurora solar de amanhã, murmurou, tristemente, o velho. Pavor profundo cobriu o rosto do moço sacerdote, igualmente emagrecido. Em seu olhar, habitualmente tão doce e calmo, desenhava-se amargo desespero. Então, ficarei aqui até final e ministrar-lhe as gotas que trouxeste, respondeu, com insegura voz. Está bem, fica, não a perturbes, porém, se o estado atual se mantiver. Dentro de 2 horas voltarei, e então veremos. Quando o velho médico saiu do aposento, Roma deixou-se cair numa cadeira, junto do leito, e seus olhos repararam por acaso na dedicada nutriz, acocorada cabeceira, a cochilar de fadiga. Vai descansar por 1 hora, Becky. Roante deve chegar, e até lá eu velarei pela doente, e direi as preces necessárias. A escrava retirou-se docilmente. Feliz por encontrar-se a sós, naquela hora suprema, com o ente amado, e que ia perder, ajoelhou e apertou entre as suas a pequenina mão, úmida e gélida, estendida sobre a fina coberta de lã violeta. Neite parecia mergulhada numa espécie de letargia, olhos semifechados, boca entreaberta, respiração imperceptível, os traços fisionômicos já denotando qualquer coisa de rigidez da morte. Olhos obscurecidos pelas lágrimas, o jovem sacerdote inclinou-se sobre ela, jamais de fora tão querida quanto naquele instante. Que importava, se, por indigno artifício, lhe tinham roubado o coração de Neite? Seu primeiro e puro amor pertencera-lhe. Oh! Se pudesse prolongar aquela vida que se extinguia, fosse isso mesmo sem nenhuma esperança para ele. Os homens eram ineficientes, sem dúvida, mas, as divindades que ele adorava, elas, não tinham poder de afastar a morte. Apertando febrilmente a pequenina mão que retivera entre as suas, Roma ergueu os olhos para o azulado céu que se percebia pela varanda, e ardente prece subiu de seu atormentado coração rumo das forças do bem. Qualquer que seja o nome que se lhe dê, Amon, Ra ou Deus, Isis ou Virgem Maria, é sempre para o princípio divino, a fonte pura e renovadora que retempera a alma e o corpo, que o homem abre caminho, implorando do Criador socorro para sua criatura, lá onde a cega sabedoria humana, impotente, se detém. Ardente qual labareda, porém pura e despida de egoísmo, subia a invocação de Roma, toda sua alma parecia fundir-se em um único desejo, arrancar à destruição a mulher que ele amava mais do que a si mesmo. Ignorava ele que a torrente de vibrações que se exalavam do seu ser, unidas ao fluido divino, desciam em quentes e vivificantes eflúvios sobre o organismo enfermo, purificando-o, enchendo-o de novas forças, realizando aquele milagre de ressurreição que implorava. Absorvido em sua fervorosa prece, não se apercebeu de que, por detrás dele, o reposteiro fora afastado e que a Tazua aproximara-se, sem ruído. Sombria e desesperada no fundo da alma, viera passar os derradeiros instantes junto da filha agonizante, pois os médicos lhe tinham dito não alimentar esperança alguma. A vista de um homem ajoelhado à cabeceira de Neita surpreendera, mas, reconhecendo Roma e notando a sua concentração estática, compreendeu que lhe orava, e, como se tão ardente invocação a contagiasse, foi tomada igualmente do desejo de orar. A piedade humilde e confiante faltava totalmente à orgulhosa filha de Tutmés I, que se automirava por descendente dos deuses. Os desenganos e os sofrimentos que haviam atingido durante a existência, despertaram-lhe cólera e rebelião, as vitórias pagara às divindades, com dádivas e sacrifícios dignos delas e dela. E para obter a cura de Neito oferecera sacrifícios em todos os templos de Tebas, mas, a ideia de orar, ela mesma, nunca lhe ocorrera. No momento, à vista daquele fino rosto imobilizado, fiel imagem do único homem que amara, a alma cedeu, e ela se sentiu tão fraca e impotente quanto o mais pobre dos seus súditos. Junto daquele leito de morte, cessava o seu poder, contra a força incoercível que ia apossar-se do ser que ela amava, só lhe restava um recurso, a prece. Baixando a altaneira fronte, mãos juntas de encontro ao peito, a Tazua orou, pela primeira vez quiçá, do fundo da alma, aproximando-se, súplice, da divindade. Enquanto os dois amorosos corações por ela se enrogavam,
Ligeiro rubor coloriu as faces diáfanas de Nate. Sua respiração acentuou-se, as pálpebras fecharam e o torpor mudou-se em sono. Erguendo a cabeça, a rainha notou, de imediato, essa transformação, estremeceu, aproximou-se vivamente e, cheia de nova esperança, inclinou-se sobre a doente. Tal movimento despertou Roma do êxtase, recuou rapidamente, para saudar a Tazu, segundo a etiqueta, mas esta, voltando-se para ele, com a maior benevolência, pousou-lhe a mão sobre o ombro, e disse: Tua prece, Roma, esclareceu-me, e juntei a tua a minha rogativa. Talvez os imortais nos deem o que recusaram as dádivas e sacrifícios e a ciência dos nossos médicos, a vida de Nate. Convence-me também de que nenhum coração mais fiel do que o teu vibra por esta criança, que te amou de toda a alma, antes do veneno lhe perturbar a razão. Eu te prometo, pois, nesta hora solene, que, se Nate estabelecer-se seu coração voltar a ti, farei dela tua esposa. Fremente, sob a ação de múltiplos sentimentos, o moço sacerdote prosternou-se e agradeceu à rainha. Depois, colou os lábios nos dedos mornos de Nate. E, quando, meia hora mais tarde, veio o médico, este constatou que a enferma dormia profundamente, o corpo inundado de abundante suor. E murmurou, com os olhos a brilhar: Filha de Ra, um grande milagre acaba de operar-se, pela vontade de teu divino pai, a princesa viverá. Durante a convalescença de Nate, que com extrema lentidão retornava à vida e à saúde, uma outra vítima de Orenceba olvidava suas desventuras e sofrimentos, com a despreocupação da mocidade, Isis, que, de dia para dia, recobrava as forças e beleza. Por outro lado, sua posição em Tebas era tão agradável, que contribuía consideravelmente para o restabelecimento moral e físico. Tornara-se herdeira rica, graças à generosidade da rainha, que, aos haveres de Artatef, juntara ainda a soberba moradia doada por Tutmés a Neftise que ficara também sem dono. Além disso, a parte que tomara no sangrento drama do nigromante rodeara de romanesca auréola, e excitara geral interesse em seu favor. Nas mais aristocráticas casas, recebiam-na com agrado, e Roante tomara verdadeira amizade por ela. Isis era, pois, frequente visitante do lar do chefe das guardas, agora aumentado de uma sobrinha, filha de um irmão, da qual fora recentemente nomeado tutor. As Nat e Isis simpatizaram-se rápida e mutuamente, e muitas vezes um círculo de adoradores e pretendentes reunia-se na hospitaleira mansão de Shinotep, em torno das duas moças. Entre os mais frequentes visitantes, e melhor acolhido, contava-se Kenyamun, ao qual o chefe das guardas e esposa mostravam constante gratidão, pela auspiciosa interferência que lhe propiciara o casamento. Roante, principalmente, não podia pensar sem tremores na sorte amarga que lhe estaria reservada se se unisse a Mena, o libertino, egoísta e perdulário, e olhava Kenyamun, que a prevenira tão oportunamente, como sendo o fundador da sua felicidade. As visitas, cada vez mais amidadas, do oficial tinham, aliás, um determinado fim: desposar Isis, agora bastante rica para lhe assegurar independência, e da qual apreciar o espírito, a honestidade e o denodo. A jovem também se habituara a ele, a sua vida em comum em Mênfis, desde a conjura contra Orencebe, havia criado entre ambos uma intimidade e uma solidariedade excepcionais. Assim, acolhia favoravelmente as aproximações do moço oficial, que Roante protegia abertamente, persuadindo Isis de que precisava de um protetor, e de que jamais encontraria esposo mais digno do que Kenyamun. Isis deixou-se convencer sem muita dificuldade. O amor que lhe inspirara Sargon dormitava sempre no fundo do coração, mas, o príncipe estava morto, sem jamais haver correspondido, por um olhar sequer, ao seu tácito e fiel afeto. Kenyamun era jovial, bom, amável, conhecia o seu antigo pendor amoroso, e a perdoava. Que poderia desejar de melhor? Em vista de tão boas disposições de ambos os lados, não demorou o noivado, e, 4 meses após a morte do bruxo, festejou-se o matrimônio de Isis e Kenyamun, na residência de Roante, que assim quis fazer-se de mãe da desposada. Mais de um, entre os jovens, invejou a boa fortuna de Kenyamun, porém, nenhum com despeito de Mena, não que este pensasse em casar-se com Isis, pois, em sua vaidade,
considerava muito inferior pela origem, e sim porque toda a felicidade alheia o irritava. Em verdade, ele pretendia reparar sua situação por meio de casamento rico, mas, depois do fracasso com Roante, não tinha tido sorte, e muitos soberbos partidos lhe haviam fugido das mãos, e o pensar que Kenyamun encontrara uma formosa e rica mulher, ofuscava-o, numa espécie de ofensa pessoal. Apesar do seu patrimônio, dos subsídios de Neite e das consideráveis somas que houvera de Orensebe, estava sempre carente de dinheiro, e seu conceito, em Tebas, deixava muito a desejar. Nos últimos tempos, principalmente, perdera muito no jogo, e sua ligação com celebrada cortesã, dera bastante que falar em toda a cidade. Tal reputação de dissipador e libertino, afastava as mulheres ricas e sensatas. Mena, porém, disso não desconfiava, e, na sua fatuidade cega, considerava-se irresistível. Entretanto, a contrariedade que experimentara com o matrimônio do colega seria esquecida, quanto outras do mesmo gênero, se um fútil incidente não o tivesse impelido para uma nova pista. Mena era assíduo frequentador da casa de Tuar, apreciava as festas originais, os banquetes soberbos que a viúva e sua filha organizavam, com refinado gosto, e era um ponto de encontro da juventude dourada de Tebas e de todas as belas mulheres que não faziam questão de prudência e virtude. Em uma dessas reuniões, alguns dias depois do casamento de Kenyamun, falava-se da festa que Roante dera por aquela ocasião. Sim, foi soberba, diverti-me maravilhosamente, e desejaria que semelhante festa se repetisse em breve, exclamou um oficial, que fizera a entusiástica descrição da felicidade de Kenyamun e da formosura da noiva. E acrescentou, a rir, Mena, tu bem podias ensejar essa oportunidade, casando-te. Asnat, a sobrinha de Chinotep, parece ter sido criada com interesse a ti, é encantadora e imensamente rica. O caso oferece apenas uma dificuldade, ele não frequenta a casa do chefe das guardas, pois ali vê sempre, em Roante, o desdém que a fez colocar a coroa de noivado na cabeça do vizinho da esquerda, em vez do da direita, observou, maliciosamente, Nefert. Mena enrubesceu vivamente, e respondeu, despeitado. Só posso felicitar-me de tal desdém, que me poupou de uma esposa ciumenta, coquete e passavelmente madura. Chinotep bastante se enciumava a esse tempo, e, a conta própria, mentiu muito a meu respeito, e, por suas intrigas, chupetou a viúva. Foi bem punido, porque não é ele, e sim a mulher, quem manda em casa. Toma cuidado, para que ele não te prejudique ainda uma vez, fazendo que a sobrinha saiba que és jogador, perdulário e caçador de mulheres, disse, chacoteando, a incorrigível Nefert. Seria duvidoso para ele vencer desta vez, se eu tentar aventura. Não sou daqueles que as mulheres recusem para marido, respondeu Mena, impertigando-se, com fatuidade. Esta palestra, provocada por acaso, chamou a atenção de Mena para Asnat, e, por duplo motivo, lhe inspirou o desejo de desposá-la. Primeiramente, soube, de segura fonte, que os haveres da jovem eram dos mais consideráveis. Depois, nele fervilhava a vontade de causar um dissabor a Roante e ao marido, forçando-os a conceder-lhe a sobrinha, malgrado a frieza e nenhuma estima que lhe testemunhavam, desde o caso da múmia penhorada. Contudo, o projeto era de difícil execução, e, após algumas infrutíferas tentativas de aproximação, Mena, que se estimulara cada vez mais, resolveu empregar um meio extremo. Mas, para a boa compreensão do plano que forjou, durante uma noite de insônia, é mister retrogradar e referir alguns fatos supervenientes, desde a descoberta dos crimes de Orensebe. Quando da prisão do príncipe Tutmés, após o assassino de Sargon, Mena estava de guarda nos apartamentos do prisioneiro, e foi colocado na porta da câmara onde o situaram. Tutmés, ao recobrar os sentidos, estava extremamente agitado, e encarava sua situação sob as cores mais sombrias. Pensou, com secreta aflição, em que, se o inquérito descobrisse ser Neftis, a mulher que lhe enriquecera, possuidora do formidoloso veneno do feiticeiro, isto constituiria perigosa arma contra ele. Atormentou o espírito para encontrar um meio de suprimir das mãos de Neftis o frasco vermelho, o delator testemunho. A presença de Mena,
que julgava ser-lhe inteiramente dedicado, pareceu-lhe um favor dos deuses, e, aproveitando o primeiro momento propício, ordenou ao oficial dirigir-se secretamente à casa de Neftis, inabitada naquela ocasião, e procurar, entre as coisas domésticas da jovem ausente, um frasco que descreveu minuciosamente, pelo achado do qual prometeu régia recompensa. Ao amanhecer, quando substituído, Mena executou a incumbência, sem êxito, porém, na busca, e só os falatórios nas ruas, a respeito dos sortilégios de Orensebi, abriram-lhe os olhos sobre o conteúdo do frasco desejado por Tutmés, e esclareceram para ele, com uma nova luz, o súbito favor do príncipe. Lamentou não ter encontrado o precioso vidro, mas, com a habitual duplicidade, resolveu prevenir Orensebi do perigo que o ameaçava. Já descrevi, em lugar próprio, a visita de Mena ao palácio de Mênfis, mas deixei de mencionar, que, tendo ouvido de Orensebi a notícia da morte de Neftis, dirigiu-se, ao sair do palácio, à casa desta, guiado pelas indicações do príncipe, e, lá penetrando sem dificuldade, atordoou com imprevista abordoado o pobre velho escravo que vigiava a porta. Desta vez, foi feliz, porque achou o frasco, pela metade com o perigoso líquido. Primeiramente, pensou em captar, com esse achado, as graças de Tutmés ou da própria rainha, conforme as circunstâncias, mas, regressando a Tebas, encontrou diferentes situações. O jovem vice-rei da Etiópia deixara a cidade nessa manhã, e, pelo rumo que tomava o processo, julgou mais prudente ocultar a viagem a Mênfis, e esconder o frasco. Foi a esse meio infalível que Mena resolveu recorrer, para assegurar-se do amor e da mão de Asnat, mas conhecia todo o perigo do cometimento, e agia com tanta astúcia quanto prudência. Precisava principalmente precaver-se de Rominete, que poderiam identificar o perfume delator. Isso porque, além do mais, escolhera a casa da irmã para principal teatro da sua maquinação. Asnat ia ali muitas vezes, sozinha ou acompanhada de Roante, e em nenhum lugar teria tanta facilidade de aproximar-se da jovem. Cautelosamente, espreitando cada ocasião favorável, pôs em execução o projeto. Impregnara de perfume um precioso amuleto, que prendia ao colar, quando, sem ser observado, se encontrava com Asnat, e, então, buscava meio de fazê-la examinar a joia, cujo aroma agia tão violentamente sobre a moça, que ela se sentia mal, sem suspeitar, como era natural, qual a origem da indisposição. Mena, ele mesmo, também sofria idênticas consequências, cada vez que usava o amuleto, isto porque ignorava qual a dosagem suficiente. Contudo, o projeto triunfou, Asnat cativou-se violentamente por ele, visitou Neit, cada vez mais, e terminou por declarar a sua paixão. À vista disso, Mena fez-lhe beber algumas gotas do líquido, para prendê-la definitivamente e tornar impossível um recuo. Em consequência de tal ingestão, Asnat ficou gravemente indisposta, teve febre, e misturou o nome de Mena a todas as fases das divagações, porém, a jovem e robusta natureza venceu o veneno, restando apenas uma irritação excessiva e um cego amor pelo oficial. Roante e o marido estavam desolados. O pensamento de dar a sobrinha ao libertino jogador, que tanto desprezavam, exasperava-os, e Asnat estava a tal ponto exaltada e rebelde a qualquer persuasão, que temiam um escândalo. De resto, nem por um instante sequer tiveram ideia de que esse amor tivesse causa oculta, e uma única pessoa disso teve desconfiança, Roma. O langor de Asnat mesclado de superexcitação, lembrava o estado de Neit, e muitas vezes surpreendera em Mena um olhar estranhamente inflamado e olhos perturbados, semelhantes aos de ébrio, embora sabendo que o oficial não podia embebedar-se assim subitaneamente, nada tendo bebido. Em vão o moço sacerdote observou e fez perguntas à jovem, nada surpreendeu de decisivo, e as respostas de Asnat convenceram-no de que jamais lhe haviam sido oferecidas rosas vermelhas, e de que tal amor não evocava com elas qualquer fato particular. Algum tempo depois, Mena fez o seu pedido, e, se bem que a contragosto, foi aceito e recebido, na qualidade de noivo, na casa do chefe das guardas, e o casamento marcado para 3 semanas a partir dessa data. Mena, no auge do triunfo, afamou-se ativamente em preparar uma principesca residência para receber a linda esposa,
ancho de orgulho, atirava ouro a mãos cheias e a arrogância não tinha limites, experimentava uma satisfação toda particular com a cólera, apenas disfarçada, de Chinonotep e da esposa. Sem embargo da brilhante vitória de todos os seus projetos, a vaidade superexcitada sonhava novos triunfos, e, querendo assinalar o matrimônio com algo de especial e grandioso, buscando alguma invenção adequada a esse fim, teve a desastrada ideia de fechar a sua vida de solteiro com várias conquistas fora do comum. Não possuía ele o irresistível meio de fazer-se amar. E que ciúmes despertaria a sua boa sorte, se as belas mulheres de Tebas se apaixonassem por ele, mesmo na véspera do casamento, e suspirassem a seus pés, abandonando traidoramente maridos e amantes. Tal projeto arrebatou-o, positivamente, e, sem mesmo pensar nas possíveis consequências de tão infame abuso de confiança, dirigiu-se à casa de Toar, que havia escolhido, não para confidente, mas para instrumento de suas futuras conquistas amorosas. Após amistosa conversação, Mena declarou à viúva ter ido solicitar-lhe o grande favor de organizar em sua casa uma grande festa, custeada por ele, e que ele reuniria uma vintena de mulheres designadas por ele. Quero, uma última vez, em plena liberdade, estar em festa, com pessoas amáveis, que sempre me testemunharam muita bondade, e oferecer a cada uma delas uma lembrança, disse, a rir. Não as posso convidar para minha casa, e mais tarde terei mesmo de manobrar com os ciúmes de Asnat, que são ferozes. Isso quer dizer que, por algum tempo, seremos privados da tua convivência, porque, sem dúvida, a tua futura nos detesta, tanto quanto essa delambida de Ronte, respondeu Toar, alegremente. Não importa. Aqueço ao teu pedido e reunirei minhas amigas, em tua honra, mas, a minhas expensas. Mena protestou, e, após discutirem, ficou assentado que o oficial ofereceria as frutas e o vinho, e Toar o restante necessário para o festim, que foi marcado para a antevéspera do casamento. No dia da reunião, Mena remeteu desde cedo as provisões combinadas, mas, fechado na sua câmara, preparou sozinho a bebida enfeitiçada que lhe devia proporcionar um triunfo, com o qual já se deleitava por antecipação. Decidira oferecer a Toar a magnífica ânfora esmaltada, cujas alças, ornamentos e tampa, em forma de cabeça de bode, eram de ouro. As outras mulheres, em número de 22, Nefert inclusive, copos ricamente incrustados. Fez encher a ânfora do mais caro vinho e nela despejou, sem pestanejar, uma quantidade do perigoso líquido que teria bastado para Orencer e gastar em suas orgias durante um mês. O vinho fervilhou por momentos, pareceu enegrecer, mas, ao termo de um minuto, retomou a primitiva coloração e aparência, o aroma, suave porém atordoante, que imediatamente se espalhara no ambiente e causara um rubor flamejante nas faces de Mena, evaporou-se rápido. Perfeitamente satisfeito, trauteando licenciosa canção, repôs o frasco, quase vazio, na caixinha onde o escondia. Chegando à casa de Toar, encontrou todos reunidos. As frívolas e lindas criaturas, de reputação um tanto esfolada, frequentadoras da viúva, formavam um enxame brilhante e enfeitado, que rodeou o herói da festa, duplamente herói, porque era o único homem presente. Palestrou-se alegremente, e, depois, foram para a mesa. Ao meio do repasto, Mena voltou-se para a dona da casa e pediu desse entrada aos escravos que aguardavam fora com as dádivas destinadas aos convivas. À vista da admirável ânfora e dos copos magníficos, a própria Toar ficou maravilhada, e um verdadeiro coro de louvores elevou-se para gabar a generosidade do doador. Mena recusou os agradecimentos, com amável modéstia, e, pegando a ânfora, fez ele mesmo o giro em torno da mesa, enchendo os copos, que as mulheres esvaziaram de uma vez, à sua saúde. Em seguida, voltou ao seu lugar e observou, com astuta curiosidade, o que ia acontecer. Bem pronto, a jovialidade tomou um estranho colorido de animação, rubores súbitos correram pelo rosto e pescoço das mulheres, olhares ardentes e apaixonados firmaram-se sobre o oficial, que, extremamente divertido e fingindo indiferença, aguardava o momento em que todas se prosternariam a seus pés. Saboreando de antemão esse triunfo, considerava-se um segundo Orencer em seu palácio de Mênfis.
apesar da astúcia e da duplicidade que desenvolvia por vezes, quando a sua rapacidade estava em causa, Mena era um homem curto e de inconcebível cegueira na vaidade. Sem dúvida, fosse ele homem de inteligência, não teria jogado imprudentemente com o terrível veneno, cujo emprego, quando não estritamente dosado, acarretava, infalíveis, a loucura ou a morte. Sem tal cegueira, ter-se amedrontado ante a cor violácea que tingia as faces das vítimas, com o brilho sinistro dos olhos, com os tremores convulsivos que lhes sacudiam os corpos, com os olhares, ávidos e selvagens, que aquelas belas aleonadas firmavam sobre ele, curvadas sobre si mesmas, à maneira dos tigres quando se aprestam para saltar. Mas, couraçado na sua orgulhosa estupidez, não enxergava, nem compreendia coisa alguma, quando, subitamente, dois braços fecharam-se sobre o seu pescoço, em um nó férreo, e um hálito de fogo queimou-lhe a face. Era Nefert, que, olhos injetados de sangue, espumando na boca, se prensava contra ele. Tomado de assombro e de contrariedade, quis repeli-la, mas, como que hidrófoba, ela mais se agarrou e lhe ferrou os dentes no rosto. Mena gritou, debateu-se, quis fugir, porém já outros braços enlaçavam-lhe o talhe e as pernas, de todos os lados, corpos flexíveis comprimiam-no, semblantes horrendamente crispados, de bestial expressão, inclinavam-se para ele e lhe metiam as unhas na carne, com uivos de animal feroz. Mena era robusto, o terror decuplicava-lhe as forças e resistiu, por instantes, ao furioso ataque da matilha embravecida, que ele mesmo havia excitado. Calcado de todos os lados, de pernas para cima, meio sem respiração, rolou por terra, retorcendo-se por entre gritos atrozes, no meio da pequena turba humana que rugia em seu redor. Toda esta cena desenrolara-se tão rapidamente, que os escravos, petrificados, não sabiam que pensar. Afinal, alguns homens, dos mais corajosos, tentaram desprender Mena, mas, atacados por sua vez pelas loucas furiosas, tombaram cobertos de mordeduras, ou fugiram espavoridos. Gritos de alarido encheram todo o prédio, e, não sabendo mais o que fazer, dois dos servos, desvairados, correram à casa de Roante, que era a mais próxima. Roma estava precisamente palestrando com a irmã Ishinotep, que chegara do Palácio Real. A notícia do inexplicável acontecimento, os dois homens correram para o carro, ainda não desatrelado, do chefe das guardas, e, a toda a brida, rumaram para a residência de Toá. Compacta multidão já travancava os acessos da morada nefasta, mas, avistando Shinotepe e o jovem sacerdote, ambos conhecidos em Tebas, os circunstantes recuaram e abriram passagem aos recém-vindos. Guiados pelo velho intendente, que, em voz entrecortada, referiu quanto soubera da catástrofe, Roma e seu companheiro penetraram na sala do festim, transformada tão inopinadamente em campo de carnagem. Espetáculo horroroso e comovedor ofereceu-se a seus olhares, sobre o chão, juncado de cacos da louça, no meio de poças de vinho e sangue, retorciam-se, em atrozes dores ou convulsões de agonia, escravos e mulheres com as vestes despedaçadas, semblantes descompostos, enchendo o ar com gemidos. Junto da mesa, um monte de corpos movia-se fracamente. Mudo de horror, Roma avizinhou-se de uma jovem que fora amiga de Nofeirura e estivera algumas vezes em sua casa. Agachada, olhos fora das órbitas, apertando a cabeça com ambas as mãos, a infortunada criatura vomitava jactos de sangue negro e espuma, mas, quando o jovem sacerdote se curvou para ela, cheio de piedade, no intuito de erguê-la, soltou uma exclamação, recuando, o terrível aroma tão conhecido, agora, porém, acre e nauseante como jamais conhecera, feriu-lhe o olfato. Água! Água! Gritou, correndo para a saída e arrastando Shinotepe. Imediatamente, expediu um recado ao templo de Amon, chamando os médicos, e um segundo mensageiro para vir força armada e cercar a casa. Sob a direção de ambos, baldes de água foram derramados sobre os corpos em monte as outras vítimas, e, graças a esse recurso, foi possível separar os infortunados, presos uns aos outros. Alguns jaziam mortos, outros moribundos, e, quanto a Mena, estava horrível de ver, o corpo coberto de ferimentos e mordeduras. O cadáver de Nefert permanecia aferrado a ele,
à altura da face, com os dentes convulsivamente cerrados. Nenhuma das mulheres sobreviveu até chegarem os médicos, e os 7 escravos mordidos expiraram algumas horas mais tarde, apresentando sintomas de hidrofobia. Ao todo, 31 vítimas, 23 mulheres e 8 homens, sucumbidos no sinistro banquete, graças à incrível estupidez de Mena, cujo custo pagou com a própria vida. O inquérito constatou que o vinho fornecido pelo oficial estava envenenado e que o tóxico era o mesmo de que se serviu Orensery. Uma busca, levada a efeito no aposento de Mena, fez descobrir o frasco vermelho, que Isus reconheceu, por haver pertencido ao príncipe. Mas, por que acaso o veneno do nigromante de Mênfis caíra em poder do oficial? Isto ficou em mistério. Nota do autor. A evolução ascensional do espírito faz-se lentamente. Arrastado pelos maus pendores, atordoado pelas inevitáveis consequências das suas faltas, permanece por vezes estacionário durante séculos, criando, por seu orgulho e egoísmo, nuvens de inimigos. O espírito Mena, do qual acabo de descrever o lastimável fim, está neste caso. Os que leram meus livros, publicados anteriormente, já o reencontraram. Radamés, o condutor do carro do faraó Ameneftá, Daphné, em Herculanum, Curdi Rabenal, na abadia dos beneditinos, esclarecem suficientemente as fases que tem percorrido, e cujo resultado se resumirá na narrativa O Judas Moderno, que tenciono publicar. Neste será reencontrado Mena, em sua existência contemporânea, sob o nome de Alexandre Azenfeld. Inteligência estreita e mesquinha, coração ingrato e ávido, penosas lutas esperam-no no porvir, para torná-lo apto a subir a escalada do progresso espiritual. 5. A festa do Nilo. A morte de Mena e das vítimas de sua imprudência teve imensa repercussão em Tebas, e as mais diversas murmurações circularam sobre o acontecimento, mas a verdade verdadeira só foi conhecida de poucas pessoas, porque a rainha e os sacerdotes julgaram ser preciso pôr fim ao escândalo provocado por Orensery, e não ressuscitar novamente a lembrança dos seus crimes. Acreditou-se geralmente que o vinho ou os alimentos tinham sido envenenados em virtude de lamentável e inexplicado acidente. Depois, novos acontecimentos fizeram esquecer a lúgubre história. Ney também conheceu esta última citada versão, e vale dizer que acolheu a notícia da morte do irmão com bastante calma, pois, desde o incidente da penhora da múmia paterna, Mena se lhe tornara antipático, desaprovava-lhe a conduta frívola, as dissipações, e viu naquela morte trágica como que uma punição merecida. A jovem viúva de Sargon estava agora completamente restabelecida, ao menos no físico, recobrara o frescor, toda a elasticidade da juventude, seu sono e apetite não deixavam nada a desejar, mas, no moral, sofrerá estranha metamorfose, tanto Neite fora impulsiva, teimosa, caprichosa e exaltada, quanto agora era dócil, apática e silenciosa. Durante horas, sonhava, estendida no leito de repouso, não estava triste, seu brilhante olhar não espelhava preocupação alguma, apenas, era indiferente a tudo, e parecia agir maquinalmente. Roma visitava assiduamente, rodeando-a, tal qual outrora, de cuidados e de amor. A distraída benevolência que nele testemunhava não desencorajava o moço sacerdote, atribuía aos efeitos do veneno enfeitiçante aquela apatia moral, e porque jamais ela pronunciava o nome de Orensery, nem dele pedia informações, Roma esperava que o tempo, o supremo remédio, apagaria as recordações nefastas, e que em seus braços Neite, finalmente, reconquistaria a felicidade. Essa esperança era, no íntimo do coração, partilhada pela rainha, de início seriamente inquieta pela transformação de Neite, a união com o jovem e belo Roma, que tinha sido o primeiro e ver o amor, devia constituir o melhor curativo para sua alma dolorida, sob a égide de tão puro e fiel afeto, ela devia renascer para total ventura. Atazu atribuía a miraculosa cura de Neite às preces fervorosas de Roma, e, desde o dia em que o surpreendera junto da agonizante, testemunhava-lhe especial benevolência, recompensando os serviços prestados por ele, quando dos inconcebíveis envenenamentos produzidos em Tebas pelas rosas enfeitiçadas, concedeu-lhe elevado cargo no palácio, e distinguiu em todas as ocasiões, pelo que ninguém duvidou de que estes favores evidentes do faraó pressagiavam a Roma brilhante carreira. Certo dia,
Aproximadamente 8 meses depois da morte do feiticeiro, a rainha, regressando de uma cerimônia religiosa, retirou-se para os aposentos, a fim de repousar. Despediu todos, com exceção de Nate, e, quando ficaram a sós, abraçou e disse, afetuosamente: Desde há muito, minha querida filha, desejo falar-te seriamente. Vejo-te restabelecida, formosa, com belas cores, tal qual outrora, e, apesar disso, teu coração parece deserto, tua jovialidade desapareceu. Creio que só um verdadeiro amor e novos deveres poderão dar força à tua fatigada alma. Queres que me case, mas com quem? Perguntou Nate, estremecendo e firmando, ansiosamente, os olhos no rosto da rainha. Sim, esse é meu desejo, porém, se consentires nisso e se teu coração aprovar minha escolha. Mas, houve o que me inspirou esse pensamento. Durante a tua recente enfermidade, acreditamos num fim fatal, pois foras considerada agonizante, e, tendo-me a Menefta prevenido disso, fui, com o desespero na alma, velar os teus derradeiros instantes. Ao entrar, vi um homem ajoelhado à cabeceira do teu leito, orava, como jamais eu havia visto orar. Semelhante invocação devia chegar ao trono dos imortais, e a presença da divindade iluminava a fisionomia do suplicante. Um sentimento desconhecido tocou-me e me fez compreender que os sacrifícios e as oferendas não são sempre dádivas suficientes, e que o nosso coração, sofredor e cheio de humildade, é o que devemos depor aos pés dos deuses, se queremos ser ouvidos. E, então, pela primeira vez, também eu atraí, súplice, a divindade, implorando-a. O homem que assim orava era Roma, e, quando ambos rogávamos a Ra conceder-te a vida, um milagre operou-se, o teu estado de agonia transformou-se em benfazejo sono, e, ao regressar, a Menefta declarou que estava salva. Foi, então, que prometi ao jovem sacerdote que, se te restabelecesses e teu coração confirmasse minha palavra, eu te faria sua esposa. Durante esta narrativa, um refulgente rubor inundara as faces de Nate, e seus olhos brilharam tal qual em outros tempos. Acreditas que Roma ainda me ama, e que, unindo-se a mim, será feliz? Em minha convicção, seu afeto passou pelas mais duras provas, e quem seria mais digno de ti, do que o homem cujo amor te arrancou à inexorável morte? Contudo, minha querida, não te consideres, de modo algum, ligada pelas minhas palavras. Já uma vez errei meu alvo, pensando dar-te ventura, és livre, e somente se o amas, se desejas esta união, eu porei a tua mãozinha na mão de Roma. Nate ficou pensativa por alguns momentos, depois, curvando-se para a mão da rainha, murmurou: Tua vontade é do teu povo, tua sabedoria guia todo o Egito, desde o primeiro ao último, só tua filha buscaria uma outra autoridade? Seja feito como dizes, que a vida por ele salva a ele pertença. Tal qual o dia em que começou a nossa narrativa, Tebas festejava a enchente do Nilo, com excepcional abundância, as benfazejas águas inundavam os campos e enchiam, até as bordas, os numerosos canais que cortavam em todos os sentidos a vasta capital. Aparentemente, nada, desde então, havia mudado, tal qual um quinquênio antes. Uma alegre e enfeitada multidão atopeitava as ruas de Ucais, e, junto da larga escadaria de granito, a flotilha de Aparato esperava, para conduzir ao templo a rainha e seu séquito. Sem demora, apareceu o cortejo, e Atazu tomou lugar em sua barca. Entre os portadores dos leques que a seguiam estava Roma, elevado a essa alta dignidade por ocasião do seu matrimônio com a favorita do faraó. Dos embarcações mais notáveis que se juntaram à procissão real, notava-se uma ampla, magnificamente ornada, movida por possantes remeros, ricamente vestidos, e ocupada por 6 pessoas. Os lugares de honra foram reservados para Nate e Ronte, vis-a-vis a elas, Keniamun e a esposa, depois, Asnat, recentemente noiva de Assa, o filho mais velho de Satati, ao lado deste. Todos conversavam alegremente, apenas Nate permanecia calada e, em sombrias miragens, olhava o rio coalhado de centenas de embarcações, em seus atavios, coberta de joias. A jovem esposa de Roma estava admiravelmente formosa, mas de novo emagrecera e empalidecera. Uma ruga dura e amarga vincava-lhe a pequenina boca, e, sob a fria calma dos traços e do olhar,
parecia esconder surda irritação. Nate pensava no passado, na solenidade, igual àquela, a que assistira um lustro antes. Arta teve, então, a perseguia com obstinado amor, enciumando Kenyamun, que ela julgava amar. Agora, Artatef estava morto, Mene também, e tantos outros, principalmente, cujo nome nunca pronunciava e de quem ignorava o fim que tivera e que, sem dúvida, perecera por alguma afrontosa morte. Ela mesma quanto suportara, desde aquela festa do Nilo em que, descuidada, caprichosa e tagarela, havia desdenhado o tenaz adorador e sonhara desposar Kenyamun, agora casado com outra. Parecia-lhe haver decorrido uma eternidade, que envelhecera e que quadros de longínquo passado estavam desfilando ali diante do seu espírito. Em que devaneias tu, Nate? Indagou Kenyamun, vendo-a suspirar e inclinando-se, jovialmente, para ela. A interrogada estremeceu e contestou, com um pálido sorriso. Pensava em todas as transformações verificadas desde a enchente do Nilo que festejamos há um quinquênio, recordava que, então, Artatef nos conduzia em sua barca, nós te encontramos, Kenyamun, e em seguida Tuainefert, que quase fizemos naufragar e carregar em Mena com elas. Todos quatro já desceram ao Amenti. Pois bem, eu meditava sobre o pouco tempo que é necessário para aniquilar tantas vidas, ou destruir uma, como aconteceu com a minha. Tu não pensas no que dizes, e no que pensaria Roma, se te ouvisse, comentou Roante, em tom de severa censura. Roma não ignora isto que penso, ele compreende que minha vida está destruída, e encara o caso com calma, respondeu, supercílios franzidos. Ele me condena a perder a paciência, e faz tão pouco caso de mim, que tenho razão de crer que lamenta seu casamento, concluiu, tão baixo, que só a amiga ouviu. Notando o curso que a conversação tomava, Kenyamun voltara-se, entabulando alacre palestra com os outros companheiros. Todavia, seu fino ouvido apanhou a resposta que murmurara Roante. Tu não crês no que dizes, Nate, tu própria repeles Roma, e, sem compaixão, o tornas infeliz. Mereceu isso pelo seu fiel amor? Por um homem do seu valor, não vale fazeres um esforço para te ergueres, para sacudir essa apatia, essa moleza de alma que te corrói. Tem um pouco de boa vontade que seja, renuncie às quimeras malsãs e sem objetivo, busca convivência e distrações, e o passado se apagará. A existência não se mostra radiosa diante de ti. Recuperaste a saúde, teu esposo, cumulado de honrarias pelo faraó, eleva-te a uma altura digna de ti, ele te ama. E tu recusas ventura e amor. Nate voltou-se, sem responder, e, durante o resto do passeio, fechou-se num mutismo obstinado, mas, quando retomaram o caminho do lar, tornou a cunhada e disse-lhe, taciturna. Peço-te, Roante, que me conduzas à minha casa, sinto-me fatigada e ligeiramente indisposta, escusa-me por não tomar parte na festa que dás. De novo te distancias e foges dos teus, observou, descontente, a esposa do chefe das guardas. Que dirá Roma não te encontrando, ao regressar de palácio? Os lábios de Ney tremeram nervosamente. Nada, e porque jamais diz nada, talvez nem se aperceba da minha ausência. Não compreendo coisa alguma do teu azedume, e não posso crer que te haja tratado com cólera, observou Roante, surpresa com o acerbo tom. Não recebendo resposta, calou, e, 15 minutos mais tarde, a barca detinha-se junto da escadaria do palácio de Sargon. Ney teceu, ajudada por Kenyamun, saudou a todos com aceno de mão, e rumou apressada para os seus aposentos. Com impaciência nervosa, desembaraçou-se das joias que a adornavam, da pesada vestimenta bordada, do clafte que parecia apertar-lhe a testa, e, enfiando o ligeiro vestido de linho, envolveu-se num véu de gaze, e voltou ao terraço, onde se estendeu num leito de repouso, abandonando-se a profundo devaneio. Pela 100ª vez, tentava, com dolorosa tenacidade, escrutar os seus próprios sentimentos, e julgar de sua situação. E, ainda uma repetida vez, pungente sensação de isolamento e de abandono fechou-lhe o coração e fez descer pelas faces algumas silenciosas lágrimas. Havia apenas 6 meses que casara e já a felicidade lhe fugira. Mas, podia ela queixar-se? A consciência respondia, não. E,
Com profundo desgosto, dizia a si mesma que se comportava mal. Estava, porém, aclimatada àquela negligência, àquela apatia, comprazia-se na indiferença. Acolhera com indolente frieza a apaixonada adoração do jovem esposo, suportava-lhe o amor como se fosse tributo obrigatório, retribuindo tudo com benevolência morna, até que Roma, profundamente melindrado, desistiu, abandonando a ela própria, não mais lhe impondo a convivência, nem a ternura. Esse isolamento despertou-a, algo da antiganete nela se agitou, o espírito de oposição ergueu a grimpa, primeiramente, e depois lhe subiu ao cérebro. Roma, o dócil escravo, ousava revoltar-se, fugir-lhe, com desdém e indiferença. Subitamente, desejou o amor que menosprezara, mas, o bravo e desmesurado orgulho, que dominava todos os outros sentimentos, soprava-lhe. Irás mendigar um amor que lhe retira, e talvez extinto. Nunca. Com glacial frieza afastou o marido, cobrindo com triplo véu o vazio do coração, a necessidade de afeto que se reanimara. E, com verdadeira paixão, voltou a sonhar com Orencebe e com o tempo que passara junto dele. No entanto, não mais amava o príncipe, sua lembrança não despertava a perturbação entorpecente, não desejava vê-lo, e somente a incerteza quanto ao fim do bruxo por vezes lhe torturava a alma. Mas, à medida que o passado empalidecia e apagava, o primitivo amor pelo jovem sacerdote renascia, e a convicção de que perdera o afeto do marido, de que de novo por vir estava destruído, tornava-lhe odiosa a vida. Ao pensar no humilhante pouco caso com que o esposo a tratava, rubor e palidez alternavam-se nas faces de Neite. Ainda nesse mesmo dia, Roma não viera a saber por que deixara ela de assistir à festa de Roante. Deixara-se ficar no banquete, quando ela podia estar doente, tendo até dito que se sentia indisposta. Com as narinas trepidando, ergueu-se, e mandou que lhe servissem uma refeição. Todavia, não comeu quase nada, cólera e orgulho ferido sufocavam-na. Regressando ao terraço, retomou a habitual distração, sonhar com Orencebe, procurando ressuscitar um momento em que, nesse mesmo terraço, ele viera, fascinara com o olhar e a levar em sua barca. Um ruído de ramagem esvaneceu bruscamente todos esses quadros do passado, e, instantes após, firmes e ágeis passos subiram a escada, e a alta e esbelta estatura de Roma apareceu na entrada do terraço, iluminado pelo sol poente. Avistando a esposa, parou, e, depois de curta hesitação, aproximou-se, saudando-a num aceno de mão, e foi debruçar-se na balaustrada. Neite correspondera por uma inclinação da cabeça. O silêncio fez-se. Roma contemplava o rio paletado de rubis de luz espalhados pelo sol cadente. Ela, deixando que o olhar passeasse pela pessoa do marido, cujo esplêndido traje de cerimônias realçava o belo semblante. Não te constrange a minha presença? Indagou ele, voltando-se para Neite, com um sorriso ligeiramente irônico. Poderia dirigir-te igual pergunta, se não estivesse persuadida de que minha presença te é tão totalmente indiferente, que não a notas sequer. Nossa união foi um equívoco, eu não devia ter ligado minha existência destruída à tua vida cheia de vigor e de aspirações de futuro. Quanto a ti, teu amor de outrora degenerou em hábito, teu capricho, uma vez satisfeito, e meus olhos desiludidos, o abismo abriu-se entre ambos, e a convicção deste deplorável erro esmaga-nos. Roma firmou-se e mirou a jovem mulher, com um olhar severo e profundo. Sim, houve equívoco, mas apenas de minha parte. Acreditei que, com a saúde do corpo, retornasse a da alma. Tive por impossível que a memória abominável de um criminoso, que desprezou toda a lei, escarneceu de todo o sentimento humano, tornar-se-ia ídolo da tua alma. Existe algum ultraje que te não haja feito sofrer? Mulher de estirpe, que és, ele te sequestrou e teve por escrava, com infame feitiço, inspirou-te uma paixão vil, que te desconsiderou ante todo o Egito, teu olhar, puro e virginal, ele o enlodou com exibição de horrores que fariam tremer uma cortesa. E todas estas reminiscências não revoltam a tua dignidade feminina? Teu orgulho, tão sensível para comigo, emudece quando se trata dele, e não tens um pensamento de pesar ou de gratidão para Sargon, o infortunado homem que destruíste, e que, apesar disso, sacrificou a vida para libertar-te de vergonhosa escravidão. Sonda a tua consciência,
Nate, antes de me acusares, enquanto estiveste doente, tive paciência e esperei, atribuindo ao efeito do veneno teu triste estado de alma. Não posso, contudo, ser eternamente cego. Como devo interpretar